Casado com a Gabi e pai do Pedrinho, é líder do Mag Juniores, tem um cérebro genial e fala até francês. Meio maratonista e corintiano, com vocês, Cauê Monteiro. E aí, galera? Vocês estão bem? Bem ou não? Firmes com Jesus? Top! Glória a Deus. Feliz de estar aqui com vocês nesse tempo. E eu quero falar sobre algo muito pertinente que vocês acabam dedicando muita energia, acabam assumindo as preocupações de vocês. É algo que de segunda a sexta, multitude de vocês na escola. Eu quero falar sobre o poder do Evangelho nas suas amizades. Amém? Então, vamos caminhar nisso juntos. O nosso tempo atual, ele é o tempo da liquidez. Nossos relacionamentos são líquidos, nossas amizades são líquidas, o consumo é líquido. Você compra uma coisa, daqui a pouco ela já não serve mais, você descarta e você compra um novo. E a gente acaba refletindo isso também nas nossas amizades, junto com os nossos, com aqueles que nos rodeiam. Se essa pessoa não nos serve mais, a gente acaba trocando isso, a gente acaba trocando aquela amizade. Então não existe mais comprometimento, não existe mais aliança, não existe mais relacionamento profundo. Talvez você chegou aqui hoje como alguém machucado por relacionamentos rasos. Talvez você chegou aqui com uma semana onde você já não pôde abrir o seu coração para alguém de confiança. Você olha ao seu redor, os seus amigos, eles não são confiáveis para você. Você não sente aquela segurança de avançar um pouco mais na intimidade confessional com os seus amigos. Eu quero falar uma coisa para você. Jesus, ele tem a cura para suas amizades. Jesus, ele pode ressignificar completamente, ele pode ressignificar por inteiro as pessoas que te rodeiam. E essa transformação, ela pode começar por você. A mudança das pessoas que te rodeiam pode estar dentro de você. Eu queria trocar uma ideia com você nessa noite, nesse início de noite. Eu acredito que Jesus vai fazer grandes coisas no nosso meio, amém? Você crê nisso? Quantos aí querem ver seus amigos transformados? Você quer mesmo? Quer mesmo? Então o Senhor vai gerar algo no nosso meio, amém? Vou contar uma história para vocês, só para não me prolongar muito. Eu era um adolescente que não conhecia Jesus. Nos meus 15 anos eu tinha problemas com rebeldia, tinha problemas de relacionamento com os meus pais. Eu discutia dia sim, dia também com a minha mãe. A gente trocava poucas ideias, era meio distante do meu pai. Eu brigava na rua, falava palavrão. Eu era um aluno inconsequente na escola, não respeitava os inspetores. Eu dava muito trabalho. Mas um dia, um final de semana, eu fui para o encontro nacional, nessa mesma igreja, nessa mesma casa. E Jesus, não fui eu que encontrei Jesus, Ele que me achou. Eu estava perdido na beira do caminho, eu estava ali largado, e Jesus falou assim: deixa eu te mostrar o que é vida de verdade. E aí ele estendeu a mão para mim, e minha vida nunca mais foi a mesma. Minha vida se transformou por completo. E a partir desse final de semana, onde eu conheci o meu melhor amigo, onde eu conheci Jesus, nesse final de semana eu decidi mudar a maneira como eu ia lidar com o meu relacionamento na minha escola. E foi notório. A inspetora da minha escola, ela era minha arqui-inimiga, assim, era tipo eu de um lado assim, e a inspetora do meu colégio do outro lado assim, e a gente a gente ficava tretando toda semana. E eu simplesmente levantei bandeira branca para ela. Eu falei assim: olha, perdão, não vai mais acontecer, não vou fazer de novo. E vida que segue. E ela falava para minha mãe, falava assim: nossa, o Cauê encontrou Jesus mesmo. O Cauê, ele foi transformado. Eu ia com a Bíblia para a escola. E aí os meus amigos, eles passaram a entender que eles não podiam mais falar as besteiras que eles falavam. Eles não podiam mais fazer piadocas. Eles já não me convidavam para os rolês que eles faziam. Mas eu quero te ajudar a experimentar desse mesmo impulso que Jesus fez nascer no meu coração.
Eu falava de Jesus para os meus amigos, mano. Amigos que eu falava só besteira, passei a falar de Jesus para eles. Alguns eu consegui trazer para minha célula, alguns eu trouxe para dentro da igreja. Eu falava assim, mano, porque as pessoas começavam a ficar curiosas de qual foi o bicho que mordeu o Cauê. Qual foi a transformação que acometeu esse menino que uma hora estava brigando com a inspetora. A inspetora, ela chamava Dona Joana. Meu Deus, acho que a Dona Joana, ela tinha uma imagem minha na casa dela, que ela devia tacar dardo toda vez, assim, sabe? Nossa, de tanto trabalho que eu dei para ela. Mas Jesus me alcançou e eu já não era mais esse menino. O fato é de que existe, na verdade, uma direção. Jesus nos deu um modelo que nós devemos seguir para sermos bons amigos. Vocês entendem? Vocês acham que Jesus ele era um bom amigo ou não? Vocês acham que ele era um bom amigo? Devia ser um amigo bem legal. Jesus devia ser um amigo muito curioso, inclusive. Devia ser aquele seu amigo que te instiga a conhecer mais dele, sabe? Devia ser muito legal ser amigo de Jesus ali na pessoa física mesmo. Mas o que eu queria deixar para vocês é que ele estabeleceu esse modelo. Jesus estabeleceu o como nós devemos e nós seremos lembrados como os bons amigos. Eu queria que você se atentasse a esse versículo aqui que está lá em João 15, no versículo de número 13, diz assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Você já disse para sua amiga que você amava ela? Sim ou não? Que agora as meninas usam aqueles moletons maior do que elas, só a ponta dos dedos. Ai, amigas, eu te amo tanto. Não é assim? É assim ou não é assim? A gente olha na escola, os meninos não falam, ih, mano, sai fora, velho, te amo nada, mano. Mas as meninas falam mais, né? Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você ama mesmo? Você está disposto a ir até o fim pelo seu amigo? Você está disposto a dar a vida por ele? Isso que Jesus falou a nós, isso que Jesus nos encorajou a fazer, isso é uma verdade que está queimando dentro do seu coração? Porque se isso for uma verdade, existe uma força dentro de você, existe um impulso dentro de você, que vai fazer você virar a sua escola de ponta cabeça. Existe algo dentro de você, que vai te encorajar a mover o seu bairro de uma forma, que vai chacoalhar os seus amigos para que eles conheçam a Jesus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, vocês sabem quem falou esse versículo? O versículo está lá em João 15, 13, ele diz assim, ó: não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês sabem quem falou isso? Alguém sabe quem falou isso? Levanta a mão e grita aí do seu lugar. Vocês podem dizer mais alto, quem falou isso? Jesus, ele levou a sério essa parada ou não? Porque Jesus deu a vida pelos seus amigos. Ele não estava brincando. Ele não estava fingindo. Para ele a parada era séria. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram um vídeo que apareceu aqui? Nós não estamos num game, nós não estamos num jogo, a gente não está num Big Brother. A sua vida, ela não é aquilo que aparece nas redes sociais. A sua vida e a minha vida, ela é uma vida real, onde os seus amigos, talvez eles são abusados moralmente na sua casa por um pai que não conhece a Jesus, por um pai que sofre de alcoolismo, amigos seus que vivem uma realidade completamente diferente da sua. A vida que nós vivemos é a vida real. Jesus estava nessa vida, amigos que voltaram as costas para Ele, Ele foi até o fim e morreu a morte de cruz. Será que eu e você, nós estamos dispostos a andar até esse lugar? Será que nós estamos dispostos a pagar um preço alto para que Jesus seja manifestado no meio das nossas amizades? Sim ou não? Você está disposto? Eu queria que durante a minha ministração agora você começasse a trazer à sua memória o seu amigo que você chamou para estar aqui, ele não veio. Comece a lembrar do seu amigo aqui. E em nome de Jesus eu oro para que o Espírito Santo gere no meu e no seu coração
Não uma raivinha desse meu amigo. Não, mas que ele gere uma compaixão no meu coração, que eu vou ser capaz de chorar pelas madrugadas por ele. Vocês entendem isso? E para facilitar nosso papo aqui, eu queria contar para vocês sobre a amizade Todd. Bota aí na tela, por favor. A amizade Todd mesmo. Todd, quem toma todinho aqui? Quem já tomou todinho? Quem gosta de todinho? Gente, pelo amor de Deus. Vocês tomam todinho? Gente, mas vocês não são grandes demais para tomar todinho, não? Qual é, mano? Eu queria falar sobre a amizade Todd. Sabe por que a amizade Todd? Não, porque o Todinho é seu amigo para todas as aventuras. Gostaram? É, meu. E eu quero falar aqui, primeira coisa, aqui um parênteses aqui, Eu queria só pedir uma licença poética, porque o acrônimo que eu construí, ele não é com 2 Ds e Y, tá? Então eu peço licença, porque o nosso português carece de palavras começadas com Y, beleza? Combinado? Vocês me dão essa licença? Sim? Então beleza. Então, eu quero falar para vocês sobre 4 pontos. Toda vez que vocês verem o Todinho, vocês vão lembrar do modelo de amizade que vocês devem seguir. Amém? Então compartilha aí, por favor, Fabricião. Então, primeiro, esses são os 4 pontos que você tem que ter na sua amizade, para você trazer o poder do evangelho para o meio dela. Primeira coisa, transfira. Transfira o quê? Transfira Cristo. Transfira Cristo para as suas amizades. Coloca Jesus no meio da conversa. Transfira Jesus no meio dessas atitudes de amor. Se a sua amiga, ela não quis sentar com você no intervalo, o que Jesus faria? Perdoaria. Perdoa. Se sua amiga não te chama para a noite do pijama na casa dela por causa da panelinha dela, perdoa. Se o seu amigo não quis você no time dele, ele te deixou por último na escolha do contra do futebol, perdoa ele, fica no banco torcendo por ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas transfira Cristo para dentro das suas amizades. Coloca Jesus no centro do relacionamento que você está construindo com o seu amigo. Amém? O segundo ponto é o quê? Ouça. Posso abrir meu coração aqui de alguém que tem 30 anos e já não é mais adolescente, sim ou não? Vocês deixam? Vocês ouvem muito mal. Vocês não conseguem ouvir. Quem ouve podcast aqui de 1 hora? Aí, mano, só os adolescentes que dormem 3 da tarde, mano. Só os caras mais velhos. Vocês não ouvem. E ouvir, o segredo aqui, ouvir não é isso aqui, tá, Sério? O que ele falou? Ouvir não é isso. Ouça os seus amigos, olho no olho. Às vezes o seu amigo do seu lado, ele está clamando por atenção, porque ele não tem isso na casa dele com o pai dele. E você pode apresentar Jesus para esse cara. Às vezes a sua amiga, ela está clamando para ser ouvida, porque ela foi jogada de lado por um relacionamento mal resolvido. Ouça os seus amigos, seja o ouvido atento que eles não têm lugar nenhum, seja o ouvido atento que eles estão procurando na casa deles. Amém? Terceiro ponto, direcione. Quando você ouve, você tem o poder de resposta, sim ou não? Sim ou não? Quando você ouve, você tem um lugar onde você pode falar. E aí que entra o segredo do evangelho. Porque você vai ter a possibilidade de entregar para o seu amigo uma direção segundo a palavra. Então direcione os seus amigos sobre a direção da Bíblia. Direcione os seus amigos sobre o poder do evangelho. Direcione os seus amigos sobre as instruções bíblicas. Vocês entendem?
Para isso a gente precisa fazer o que, gente? A gente precisa conhecer a Bíblia. Sim ou não? Esses dias a gente fez uma dinâmica nos juniores e a gente perguntou assim: qual foi a cidade que Jesus nasceu? Silêncio no salão, ninguém respondeu onde Jesus nasceu. Eu falei assim: gente, pelo amor de Deus, vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam ler a Bíblia. Eu falei assim: gente, ninguém lê. A gente precisa ler a Bíblia para a gente direcionar os nossos amigos segundo o poder do Evangelho. A gente precisa conhecer a Bíblia. Amém? E o terceiro ponto: incentive. Você precisa ser o maior encorajador do sonho dos seus amigos. Eu estou falando de sonho real, né? Ele não vai falar assim: eu queria ser um dinossauro. Não, né, meu? Não, né? Pelo amor de Deus. Vamos querer também, né? O seu amigo fala assim: eu queria fazer uma faculdade de odonto, sei lá, eu queria fazer uma faculdade de medicina. Quem que vai ser a primeira pessoa a acreditar nele? Você vai falar assim: mano, a gente vai jejuar por isso. Eu acredito que você é capaz. Sabe por quê? Porque a sociedade, o mundo, não acredita no adolescente. Vocês sabiam disso? Para o mundo, o adolescente, ele é um problema a ser lidado. Mas eu estou falando para vocês que existe um poder dentro da geração de vocês. Existe uma iniciativa dentro da geração de vocês capaz de transformar o nosso país. Essa é a melhor geração que está nascendo no seio desse país. Vai mudar a história do Brasil. Vocês entendem isso? E eu não estou falando isso da boca para fora. Eu acredito no que vocês carregam. Eu acredito no que vocês carregam. E eu quero, para nós orarmos, eu quero contar a história de um cara. Eu acredito que o Espírito Santo vai levantar essa mesma característica no nosso meio. Existiu na Bíblia a história de um cara chamado Saulo. Saulo, ele era perseguidor da igreja, matador de crente. Você já matou crente? Saulo, ele era casca grossa. Não era flor de que se cheirasse. Eu estou cheio dos ditos populares. Você percebeu, né? Estou falando vários jargões aqui. Mas Paulo, de repente ele encontrou a Jesus. O que vocês acham que aconteceu? Paulo conheceu a Jesus e de repente veio um download bíblico. E esse cara, ele passou a conhecer tudo que era Bíblia, sim ou não? Não, ele teve que o quê? Alguém sentar do lado dele. Falou assim: Saulo, Bíblia é isso aqui, Evangelho é isso aqui. Teve alguém que teve que ensinar Paulo ou não? Não teve. Só que vocês acham que as pessoas queriam se chegar a Paulo? Lembrando que Paulo matava crente. Na sua escola tem um amigo casca grossa? O moleque que tem 23 anos e está no 3º ano ainda? Sabe esse mano que todo mundo tem medo? Ele é aquele cara que ele mostra ser parrudão, não gostar de ninguém, sabe? Posso contar um segredo, moleques? Contar um segredo pra você, mano. Chega nesse mano, esse mano que é o mais casca grossa, fala assim pra ele: mano, posso falar um bagulho pra você? Jesus te ama. Eu tô falando pra você, que se esse cara não chorar, é porque ele é casca grossa mesmo, aí você foge. Mas é que normalmente esse cara que se esconde numa casca durona, ele precisa de uma atenção, ele precisa de alguém acolhendo ele. E Saulo era esse cara que as pessoas tinham medo. Mas se levantou um homem no meio do povo, um homem chamado Barnabé. E Barnabé disse assim: Saulinho, vem cá. E Barnabé fez assim: Saulo, deixa eu te ensinar aqui umas coisas aqui, Pegou Saulo, foi eu que toquei. Você viu os acordes bonitos? Não é não, foi o Barnabé, eu achei que tinha sido eu que tinha saído do barulho. E Barnabé instruiu Paulo. Barnabé abraçou a pessoa que ninguém quis abraçar. Barnabé cuidou do homem que ele era genioso, ele era um homem duro. A história diz que Paulo, ele era um cara teimoso, baixinho, careca, duro nas palavras. Mas Barnabé foi o cara paciente que abraçou Paulo e disse assim: ei Paulo, deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar o que é Bíblia. Deixa eu te ensinar o que é Evangelho. Deixa eu te ensinar o que é amar Jesus.
E Barnabé foi o maior incentivador de Paulo. Paulo, ele é tão importante para a história do cristianismo, que existem democracias inteiras que se apoiam naquilo que Paulo escreveu lá na Bíblia. Olha que doideira. 80% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Vocês conseguem perceber a relevância? Se Barnabé não tivesse insistido um pouco mais, talvez a gente não teria todas as cartas que nós temos. Sim ou não? Se eu perguntar para você, talvez, qual que é o seu livro preferido da Bíblia, há grande chance de você falar um livro de Paulo. Aonde estão os Barnabés nessa noite? A amizade é isso. A amizade é quando você vê uma pessoa que está deixada de lado, você estende a mão para ela, você levanta essa pessoa e você fala assim: ei, ó, Jesus tem algo novo para você. A realidade que você vive agora na sua casa, ela não é para sempre, ela vai passar. Eu acredito em você porque Jesus acredita em você. É desse jeito que vocês vão transformar as amizades de vocês. É desse jeito que vocês vão transformar os amigos de vocês. É desse jeito que vocês vão trazê-los para Cristo. Eu olho para vocês e eu vejo uma geração de Barnabés, uma geração daqueles que vão incentivar outros a caminhar um pouco mais, vão incentivar outros a andar um pouco mais. Vocês são incentivadores. Não se esqueça de que nós precisamos transferir Cristo para nossa amizade, ouvir os nossos amigos, direcioná-los na palavra e incentivá-los em amor. Se você deseja ser essa resposta, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Se você deseja ser a mão, mas só se você quiser. Se você quiser ser uma resposta de oração para o seu amigo que está chorando no quarto dele. Se você quiser ser uma resposta de oração para o seu amigo que não tem amigos, eu te desafio a abraçar aquele cara que não tem amigo nenhum na sua escola. Sai do grupinho de panela que você faz parte. Não se prenda à popularidade. Ei, Jesus te chamou para transformar a sua escola, o seu bairro, para você ser voz de vida. Lembra que eu falei para você lembrar do seu amigo? Nós vamos orar por ele agora. Se ele estiver aqui, melhor ainda. Mas eu queria que você fechasse seus olhos. Lembra aí do seu amigo. Lembra aí do seu amigo. Lembra aí do seu amigo. Se ele estiver aqui, você chega nele, dá um abraço nele. Ó, você vai mandar mensagem para esse cara, para essa menina. Você vai mandar uma mensagem para ele. Você fala assim: mano, tô sentindo de falar isso para você. Jesus te ama. Você é importante para Jesus. Conta comigo. Faz tempo que a gente não conversa, mas conta comigo. Eu quero te ouvir. Feche os seus olhos. Eu queria que você começasse a orar por esse teu amigo. Comece a orar. Ei, aonde estão os Barnabés? Aonde estão os Barnabés? Comece a orar. Comece a ser você o maior incentivador dos seus amigos. Espírito Santo de Deus, comece a causar um efeito sobrenatural nessa geração. Comece a produzir dentro deles um apreço pelos amigos. Que eles possam ser como Jesus falou, que eles possam dar a vida, que eles possam dar a vida, que eles possam dar a vida, dar tudo que eles têm, o último fôlego, o esforço máximo. Que eles não se apeguem, Deus, que eles não se apeguem ao que foi dito de maneira equivocada a eles, que eles guardem o coração no Senhor, que eles guardem o coração no Senhor, que o objetivo deles seja trazer pessoas a Ti. Eu oro, Jesus, para que o Senhor faça, comece a mover no coração dos meus irmãos, comece a mover, Deus, uma compaixão. O Espírito Santo está trazendo um motivo de oração. Eu queria ser bem rápido aqui, mas eu queria que você, se for com você, você vem aqui, beleza? Não resista, fechou? Combinado?
Talvez você pode ser o outro lado da moeda. Talvez você está aqui e você pode ser o outro lado da moeda. Talvez você é o amigo rejeitado. Talvez você é o amigo que precisa ser levantado. Talvez você está aqui e você não tem forças para encorajar outros, porque você precisa ser encorajado. Talvez você é o Saulo que ninguém quer ser amigo. Eu queria que se isso fosse verdade na sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós temos muitos amigos aqui. Eu sei que isso é uma verdade. Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Amigos vão orar por você. Amigos. Temos 2 meninas. Cadê as amigas que vão orar por ela? Cadê as amigas que vão orar por elas? Nós temos 3 meninos. Cadê os amigos que vão orar por eles? Existe vida dentro de vocês. Sai do seu lugar e venha orar para os seus amigos. Venha orar para os seus amigos. Existe vida no corpo de Cristo. Saia do seu lugar. Venha. Se você achou o seu amigo, comece a orar por ele. Comece a orar por ele. Tem vida dentro de você. Não menospreze o poder que está dentro de você. Existe vida. Existe vida no Espírito. Existe vida. Você vai receber agora de uma capacitação do alto para ser curado. Você vai receber uma capacitação do alto para ser voz de liberdade aos seus amigos.